pastor Valdeneiro Oliveira, no campo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Manaus, no Amazonas, em 20 de agosto de 1989. O tema da pregação é a importância de se ouvir a Jesus. Vem da parte de Deus, e que a ela darei o título de a importância de se ouvir a Jesus. A importância de se ouvir a Jesus. E para isso eu peço a todos vocês para estarmos de pé mais uma vez, para relermos 2 versículos no texto que nós tomamos para a leitura introdutória. É Lucas capítulo 9, versos 28 a 36. Vamos reler os versos 34 e 35, pensando bem na importância de se ouvir a Jesus. O texto nos diz assim, que enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E da nuvem, veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E amém. Podeis assentar, irmãos. A importância de se ouvir a Jesus. É do conhecimento de todos que nunca houve mais facilidade, em todas as épocas, para se comunicar como há nos dias atuais. A tecnologia tem se espalhado de tal maneira que as pessoas se comunicam com facilidade dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país e dentro de um mundo entre os países. A comunicação criou asas e, aproveitando esse aspecto, muitas pessoas estão impondo a sua voz, estão querendo se fazer ouvir a Jesus. Se a memória não me trai, aconteceu no princípio do ano passado, primeiro semestre do ano passado. O presidente desta grande nação, chamada Brasil, esteve numa reunião onde a maior parte das nações estavam ali representadas por seus delegados, a Organização das Nações Unidas. E o presidente brasileiro expôs para aqueles delegados que ali estavam um plano. Depois daquela exposição, sendo o nosso país um país endividado, e a grandiosidade daquele plano, o presidente da nação mais poderosa do mundo pediu uma parte e disse estas palavras: ouçam o que diz Sarney. Repetiu: ouçam o que diz Sarney. Mas por quê? Qual era o interesse? É que aqui no nosso país tinha se bolado um plano denominado Plano de Salvação Nacional. E era muito interessante aquele plano, e que nos parece que, se fosse cumprido à risca, teria trazido um resultado altamente benéfico. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores para essa frase daquele mandatário: ouçam o que diz Sarney. Ele tem um plano de salvação nacional. Minha imaginação criou asas. Eu ouvi essa frase. Estava diante de um televisor vendo o noticiário. Minha imaginação criou asas e eu voei sair desse país de dimensão continental e voei para a Palestina, e quero que vocês voem comigo agora. Lá eu me coloquei como espectador de uma grande reunião, bem maior do que aquela da ONU.
em cima de um monte que os historiadores o chamam de Monte Tabor. Naquela reunião estavam as seguintes pessoas: Jesus, o Filho de Deus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. E no transcorrer daquela reunião, parece-me que, pelo que se subentende aqui, que eles compreenderam, Moisés e Elias compreenderam a conversa, o diálogo, aquilo que Jesus queria expor. Jesus, ao expor o seu plano, não um plano de salvação nacional, mas um plano de salvação universal, que viesse a tirar todas as classes, todas as culturas, todas as nações, todas as tribos e todas as línguas de um grande atoleiro. Quando Cristo expôs o seu plano para Moisés e Elias, a Bíblia nos diz que uma nuvem estava cobrindo, servindo de teto para aquela reunião, uma mini-ONU, lá na Palestina. Mas depois da exposição daquele plano de salvação universal, da nuvem veio uma voz de cima para baixo, não do presidente da maior nação do mundo, mas do Deus Criador de todos os povos. E o que falou Deus? Deus falou estas palavras: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que o mundo pare para ouvir o plano do meu filho. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Daí eu, ouvindo aquilo, extraí e estou dizendo para vocês alguma coisa sobre a importância de se ouvir a Jesus. Se era importante para o mundo ouvir um presidente, eu pergunto para os senhores, não é muito mais importante ouvir o que diz o Salvador do mundo? Se o mundo se empenha para ouvir um plano político, que diremos de um plano de salvação universal? Se o mundo acata um plano de redenção econômico, que diremos de um plano de redenção espiritual? Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Mas, irmãos, eu comecei a pensar, o que é que Jesus tem a dizer de tão importante que Deus abre uma nuvem e fala do céu: esse é meu filho, a ele ouvi. O que é que ele tem a dizer de tão importante? Qual é o seu linguajar? O que é que ele diz? Eu devo responder para vocês as seguintes palavras. Prestem atenção. Um dia Jesus estava conversando com os judeus, falando da sua pessoa. E os judeus começaram a rejeitá-lo por causa dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Jesus parece que um tanto, não sei se impaciente, ele teria dito isso: vocês se lembram do homem que foi profeta desta nação, e que era poderoso, e que saiu dentro, e que entrou no plano, no centro da vontade de Deus, para pregar para uma nação pervertida, e que depois de ser tragado por um peixe, vomitado numa praia, andar algum tempo, entrou na cidade pregando uma curta mensagem. Vocês se lembram o impacto da mensagem daquele profeta? E o rei se arrependeu, os seus ministros se arrependeram, o povo se arrependeu, um jejum foi decretado que até os animais jejuaram. E eles disseram: nós nos lembramos, foi o grande profeta Jonas. Olhe Jesus, o que ele diz de si mesmo: pois aqui está quem é maior do que Jonas. Isso chocou, criou atrito com a opinião popular.
aqui está quem é maior do que Jonas. E eu vos digo uma verdade, que os ninivitas se levantarão contra vocês no juízo final, porque eles se arrependeram pela pregação de um profeta. Mas ele era humano, era um homem, mas aqui está quem é maior. Deus tem razão quando diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés, no final da sua vida, reuniu o povo de Deus e começou a recapitular a lei. E disse assim: Israel, o Senhor Deus suscitará do meio de ti um profeta semelhante a mim. Não sei se Moisés exagerou. Um profeta semelhante a mim. E há de ser que todo aquele que não escutar, que não ouvir esse profeta, será exterminado da face da terra. Você quer saber quem é esse profeta que Moisés se referia? Exatamente este aqui de quem Deus deu testemunho. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Mas Jesus queria ir mais um pouco adiante, causando um impacto contra os judeus. Ele disse: vocês devem se lembrar de um rei que houve nessa nação, tão importante, tão rico, tão sábio, chegou a escrever mais de 3.000 provérbios, compôs 1.005 hinos, poesias. Ele era tão rico que a palavra nos diz que a prata nos seus dias era reputada como pedra nas ruas. Ele era tão importante que quando queria falar um discurso em público, ele mandou construir um púlpito, um palanque com 6 degraus, totalmente de ouro. E na margem de cada degrau daquele palanque estava um leão também de ouro. Ele era tão impressionante que os reis de todas as nações saíam dos seus locais, se deslocavam de lá e vinham para Jerusalém para ouvir a sua sabedoria. Ele era tão importante que os seus criados andavam em perfeita ordem. Os cálices de se tomar água, os copos que serviam os seus criados eram de ouro. Tudo era impressionante. Ele era tão importante que até os escudos do seu exército, quando saía guerrear, eram de ouro. E eles disseram: claro que nós não lembramos. Trata-se do grande rei Salomão. Jesus disse isso: pois aqui está quem é maior do que Salomão. Maravilhoso Jesus. Se os reis saem das suas terras, vêm de tão longe, vieram para ouvir a sabedoria de Salomão, pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que Salomão. E prestem atenção, a rainha do norte, a rainha de Sabá, se levantará contra esta geração no juízo, porque ela saiu de longe distância para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. O que ele diz de si? Que conclusão nós chegamos? Que ele, Jesus, é maior. Maior do que Buda, maior do que Confúcio, maior do que Maomé, maior do que Allan Kardec, maior do que tudo, maior do que anjo, maior do que o diabo, maior do que o inferno, maior do que tudo, ele é o maior. Por quê? O que ele diz de si: eu sou maior. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus. Maior. Onde você está? Com quem você está? Um dia esse maior pregou um discurso tão duro que aqueles que eram mascarados começaram a se retirar. Ele se voltou para os apóstolos e disse para eles: e vocês não querem também se retirar? Um dentre eles disse: Senhor, para quem iremos nós?
Pois só tu tens palavras de vida eterna, para quem iremos? Pois tu és o maior e nós estamos no maior. Sair de ti significa regredir, Senhor, tu és o maior. Maior do que a sua ansiedade, maior do que o seu problema, maior do que a sua doença, maior do que a sua angústia, é Ele, Jesus, que está aqui agora, Deus dizendo acerca dele: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, a Ele ouvi, a Ele ouvi. Mas não é só isso que ele diz acerca dele mesmo. Outros deram testemunho dele. Um apóstolo seu de nome Pedro disse assim, que ele, esse Jesus que é maior, é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que foi eleita por Deus como pedra preciosa, e que uma casa espiritual não pode ser construída em cima de outro. Se for, ela vai ser demolida, mas em cima dele há segurança. Pedro diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas o nome Jesus. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Mas eu tenho uma coisa chocante para dizer para os senhores. Um dia ele, esse maior, depois de morto e ressuscitado, subiu ao céu na destra de Deus. Um apóstolo seu foi transportado para uma ilha como prisioneiro. E lá ele foi arrebatado. O seu espírito foi desintegrado da sua alma e do seu corpo, e ele subiu para o céu. Entre as muitas coisas que ele viu e ouviu estão essas palavras do próprio Jesus, palavras do maior. Escute isto. Sabem o que o maior falou lá do céu? Fora daqui do céu, ficam os ladrões, os feiticeiros, os homicidas, os homossexuais, os perversos, os assassinos, todos eles ficam fora daqui. Você já analisou isso? São palavras do maior. O céu é dele. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o meu Filho amado. A ele ouvi. Quem está falando é o Deus bendito. Mas o que é que Jesus diz mais que merece ser ouvido? Sabe de uma coisa? Ele diz para o mundo inteiro que o tempo de salvação é agora. Agora! Agora, enquanto se está vivendo, enquanto se tem condições de se arrepender. Esse negócio de uma salvação no além-túmulo é mentira, é piada. Não funciona. O maior está dizendo assim: hoje estarás comigo no paraíso. O maior falou na casa de um coletor, de um cobrador de impostos, estas palavras: hoje veio salvação a esta casa. Quem disser que salvação é por um processo de reencarnação, isso é conversa dos menores. Quem falar que salvação é um processo depois de purgatório, isso é conversa de menores, insignificantes. Mas o maior diz que é agora. Agora, eis aqui o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Eu estou no maior. O pastor da igreja está no maior. Os músicos estão no maior. Os corais estão no maior. A igreja está no maior. E você onde está? Com quem está? O céu se abriu. A voz do céu desceu. Este Jesus, este é o meu filho. A ele ouvi. A ele ouvi. A ele ouvi. Queridos, vamos concluir com a segunda pergunta. Por quê
devemos ouvir a Jesus. Por quê? Trabalhamos naquilo que ele diz de si. Agora a segunda pergunta é: por que o mundo deve parar para ouvir a Jesus? Em primeiro plano, por causa do peso da sua palavra. Nunca um líder religioso disse isto: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O peso da sua palavra. Vamos sair de Manaus agora e vamos para a Palestina. O maior, que é Jesus, esteve na casa de 3 amigos, 2 moças e um rapaz, Marta, Maria e Lázaro. Era a sua última noite. Pousou lá em Betânia, uma aldeia bem próxima de Jerusalém. E de lá, no dia seguinte, ele subiu o monte de Jerusalém, da parte oeste para o leste. Subiu, lá vai o maior subindo. Agora vai se tornar maior ainda. Vai subindo. Quando chegou no topo do Monte das Oliveiras, começou a descer. Quando seus olhos avistaram a cidade de Jerusalém, ele parou, subiu numa pedra assim. Olhou para a cidade. O seu olhar passou por cima dos muros da metrópole. Lá dentro era festa, alegria, comemoração. E ele está olhando para a cidade. Parou tudo, fez um silêncio de sepulcro em volta do maior. Sabe o que aconteceu daqui a pouco? Parou tudo. E os seus discípulos olharam para o maior. E ele começou a chorar. Lágrimas dos seus olhos. Mas o maior chorando. Ele chorando. Ele que enxugava tantas lágrimas. Ele que ressuscitava mortos. Ele que curava enfermos. Ele que multiplicava pães. Ele que socorria os necessitados. Ele que expulsava os demônios, agora chorando. Há em todos nós um sentimento profundo de piedade. Qualquer lugar que você estiver, se você se deparar com uma pessoa que está chorando, você é invadido de um sentimento profundo. Pelo menos eu sou assim. E não sou tão bom quanto vocês, mas tem também o meu sentimento. Já parei várias vezes numa calçada para ver uma pessoa chorando e depois perguntar o que é que ela tem que está chorando. Por que está chorando? Uma vez parei um carro por causa de uma garota, estava chorando, parei e fui perguntar por que ele estava chorando. É esse sentimento, pois agora nós estamos contemplando o maior chorando. Lá está ele, chorando, chorou, vendo a cidade, chorou sobre ela. Agora se prepare, porque o mundo deve parar para ouvir a Jesus. Depois de chorar, parece que eu vejo pegar uma manga daquela túnica feita sem costura, limpar os olhos, colocar o seu rosto em ordem, talvez corrigir os cabelos, olhou para a cidade outra vez e mandou sobre ela o peso da sua palavra. Jerusalém, quantas vezes quiser juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus filhos, os pintos, debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Mas Jerusalém, dias virão, que os teus inimigos te sitiarão, te colocarão em cerco, te apertarão de tal maneira, os teus muros serão destruídos, os teus filhos serão mortos, outros serão levados cativos. Quero saber por que, Jerusalém? Porque não estás reconhecendo o teu dia, o dia que o maior está entrando em ti como Salvador. Tu estás rejeitando, tu estás cega, tu não estás compreendendo, Jerusalém, o peso da sua palavra. Isso aconteceu no ano 29 da nossa era, 41 anos depois. Querem saber o que aconteceu?
o cumprimento fiel da sua palavra, porque ele é o maior. Ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que se deve ouvir a Jesus? Porque ele foi a única pessoa que desafiou os oprimidos, os cansados, os culpados, que ofereceu conforto dizendo estas palavras: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Líder nenhum disse isso, mas ele disse, pode dizer, está dizendo, continua a dizer aqui e agora: vinde a mim os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é que ele está dizendo para o mundo? Mais ou menos isso: eu sou uma parada para descanso, eu sou um abrigo, um refúgio. Eu nunca andei em nenhuma estrada, uma autoestrada aqui em Manaus. Não sei se existe, mas parece que tem boas estradas aqui. Mas lá no centro e no sul é muito comum. Você pega uma autoestrada daquela, ver uma placa indicativa: daqui a 500 metros, parada para descanso. Eu não consigo, senhores, olhar para uma placa daquela sem me lembrar do capítulo 11, versos 8, 20, 28 e 29 do Evangelho segundo São Mateus, e estas palavras do maior: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquelas paradas nas margens das estradas, motorista cansado, motorista perturbado, com a atenção dispensada às grandes rodovias, aquela luta toda, o sufoco, o calor, o mal-estar, ele encosta, deita debaixo de uma árvore, se descontrai, sai dali com as suas forças renovadas. O Filho de Deus está dizendo para você agora: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Por que se deve ouvir a Jesus? Porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que se deve ouvir o que Jesus diz? Porque ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Por que se deve ouvir a Jesus? Porque ele diz: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimentar nunca morrerá. Por que se deve ouvir a Jesus? Porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá, ou ainda que esteja morto, viverá. Você já pensou bem nisso? Bom, eu creio que você tenha pensado seriamente nisto. E ouviu-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Escute bem. A salvação que ele oferece é enquanto a pessoa está vivendo, ou ela nunca vai acontecer. Chegou a sua hora, ilustre visitante. Você é muito bem-vindo, mas pare para pensar. Ouça essa história. Eu li que entre os Estados Unidos e o Canadá tem um rio muito violento de nome Niágara. E há uma queda d'água muito acentuada naquele rio. E um dia apareceu um cidadão nos Estados Unidos dizendo assim, que se eles estendessem um cabo de aço, por cima das cataratas do Niágara, com uma ponta na América e a outra ponta no Canadá, que aquele senhor, aquele equilibrista, iria atravessar por cima daquele cabo, da América para o Canadá. Ele pisou em terra, o povo aplaudiu. Herói, 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 herói. E entre as pessoas que o aplaudiram, estava uma moça. Tirar partido do negócio. E ele fez essa pergunta: os senhores acreditam que eu posso voltar por cima do mesmo cabo para a América? E eles disseram: nós acreditamos, porque você já passou de lá para cá.
E ele perguntou, mas vocês acreditam mesmo? E uma moça veio para a frente e disse, eu creio de todo o meu coração que o Senhor pode atravessar. Ele pegou uma cadeira e disse, então sente-se nessa cadeira que eu vou atravessar com você para o lado de lá. Ela pensou e disse, não, assim não, eu não creio assim. Ele disse, você crê que eu posso fazer, por que você não entrega a sua vida aos meus cuidados? Eu vou protegê-la. Ela disse, não, assim não. Pare para pensar. Todas as pessoas que aqui estão dizem que acreditam em Jesus. Mas você vai provar se acredita agora, se entregando a Ele. Agora. Porque Ele fez a ponte de ligação do céu para a terra, atravessou o maior abismo e está aqui agora para conduzir você para o céu. Se a sua fé é como a fé daquela moça, fique do jeito que está, quietinho, mas se você acredita piamente, com sinceridade, com pureza em Jesus Cristo, o maior dos equilibristas, levante a sua mão ou venha à frente, se entregando a Ele, que nós queremos orar por você. Enquanto a igreja se coloca de pé em oração e intercessão, nós convidamos a você a findar o labor desta vez.